Você não falou que eu trazer o carro para você? Graça e a paz estejam com todos, amém? Quero convidar vocês, irmãos que estão aqui presentes, a ficar de pé, para nós lermos o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. E aos irmãos que estão em casa nos assistindo, nós convidamos você também para participar conosco, estar orando aí junto conosco nessa campanha de 12 dias de clamor para 12 meses. Não tem outro caminho. A opção que a gente tem é orar. Ou nós oramos e entregamos a nossa vida na mão do Senhor Jesus Cristo. Vocês acharam? Efésios capítulo 6, versículo 10. Diz assim o texto: Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. 11. Porque a nossa luta não é contra o sangue ou a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, vamos ler de novo com bastante entusiasmo. 1, 2, 3 e... Amém.
Hoje o tema desse culto é estar preparado para os dias difíceis. E esse texto aqui que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Efésios, ele faz questão de dizer que uma das coisas que todo cristão deve fazer na sua vida para estar preparado para os dias difíceis é ter uma vida revestida com a armadura do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje é um culto de oração, meus irmãos, é um culto de clamor. Nessa primeira oração eu quero te convidar a nós fazermos um clamor, buscando isso, apresentando isso diante de Deus. Falar para Ele: Senhor Jesus, eu quero ser revestido da tua armadura nessa noite. Nós possamos passar o mês de janeiro, de fevereiro, de março, de abril, de maio, de julho, mas firmes com o nosso Senhor Jesus Cristo, passando momentos bons ou passando momentos difíceis, não importa, desde que nós estejamos com o Senhor Jesus Cristo e estejamos revestidos com a sua armadura, nós iremos vencer para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Se dedique nesse momento de clamor, entregue esse culto na mão do Senhor e vamos clamar por revestimento da tua armadura, em nome de Jesus. Senhor Jesus, meu Pai amado, neste momento, meu Deus, nós estamos reunidos na tua casa para clamar o teu santo nome, para buscar a tua face, Senhor. E hoje é um culto de oração, meu Deus. Nosso foco maior neste hoje é buscar a tua presença, é orar a ti, Senhor. Nós estamos reunidos aqui, meu Deus, para glorificar o teu santo nome, para confessar, Senhor, os nossos lábios.
orando com os nossos irmãos lá. Como vocês sabem, a campanha de 12 dias de clamor, ela acontece em quase 100% das igrejas do Brasil para Cristo. Então, na Vila Jaguara está acontecendo também, e o nosso pastor está ali presente. Amém, meus irmãos? Eu quero convidar vocês agora para nós fazermos mais uma oração. Nós vamos entregar o mês de julho nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos orado aí pelos primeiros meses do ano. E julho é o segundo semestre, inicia ali o segundo semestre do ano. Muitos aqui, né? Muitos talvez não sei, mas eu casei no mês de julho. Alguns irmãos fazem aniversário no mês de julho. Enfim, nós vamos orar e vamos pedir a bênção do nosso Senhor sobre este mês. Amém? Você fique à vontade. Se você quiser orar de joelho, você ora de joelho. Se você quiser orar de pé, você ora de pé. O importante é você abrir a sua boca e clamar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero convidar o nosso irmão Alfredo, que vai estar orando em nome de Jesus. Está funcionando isso aí. Glória a Deus. Soberano Deus e glorioso Pai que está nos céus, que bom, Senhor, que nós estamos fazendo essa campanha de 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos. E nessa noite, Senhor, nós estamos orando para todo o mês de julho, Senhor, entregando nas tuas mãos a vida, Senhor, dessa igreja, de cada um que aqui congrega, desde o nosso pastor, até o mais novo irmão que aqui congrega, a família do nosso irmão.
pode se assentar. Hoje o tema descrito para o dia de hoje é preparar para os dias difíceis. E é complicado a gente, às vezes, pensar sobre o que é um dia difícil, porque na prática a gente sabe que os dias difíceis que alcançam as nossas vidas, em alguns casos, é por erro nosso. Não sei se já aconteceu isso com alguns irmãos aqui, mas em determinadas situações a gente acaba, durante a nossa vida, a gente acaba tomando decisões erradas, né? E por consequência nós nos frustramos com isso, e aquela decisão em algumas situações acaba gerando um desconforto na nossa vida. É um dia difícil, né? A gente não consegue engolir aquela decisão, a gente não consegue engolir aquela consequência, né? A consequência do nosso erro, da nossa escolha. E por um outro lado também, irmãos, existe os dias difíceis que são gerados por fatalidade, né? Por fatalidade, por calamidade, como é o nosso caso atualmente, né? Estamos vivendo uma situação de calamidade pública, ou seja, um vírus que tem se aproximado das pessoas, né? As pessoas elas têm se contaminado, algumas delas têm conseguido superar esse momento de dificuldade, têm conseguido superar essa situação, mesmo sabendo que é algo que foge do nosso controle, porque nós não temos aquela condição de enxergar, né? Vocês têm condição de enxergar o vírus? Nós não temos condição. Então é uma situação assim difícil para nós, porque em determinados momentos da nossa vida bate aquela angústia, bate aquele medo, bate aquele desespero, aquela insegurança, aquelas preocupações, e por causa disso o nosso dia acaba sendo um dia difícil. E é muito interessante quando a gente começa a analisar na Bíblia, quando se fala sobre dias difíceis, lá no livro de Eclesiastes, versículo 7, capítulo 7, 14, pedir para o Rogério colocar ali para a gente, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14, diz assim: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia de adversidade leve em consideração que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Sabe o que quer dizer esse texto aqui? Esse texto quer dizer o seguinte, que Salomão ele escreve aqui para dizer o seguinte, que em outra versão diz assim, que no dia bom você venha aproveitar. No dia bom você aproveita bastante. Mas no dia mau você tem que refletir sobre o seguinte: entenda que Deus ele fez tanto o dia bom como o dia mau. E aí ele conclui o texto dizendo assim, para que o homem não descubra o que há de vir depois dele. Em outras palavras, o que Salomão está querendo dizer é o seguinte: é deixar claro para o homem que ele não tem poder sobre a sua própria vida. Ou seja, nós podemos viver os dias bons, ou nós podemos viver os dias maus, não importa. Fernando, eu não tenho poder de dizer quando o dia vai ser bom ou quando o dia vai ser mau. Nós dependemos totalmente da misericórdia e da graça do nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, nós não sabemos. Nós temos essas situações, de dias difíceis,
pode ser por uma situação pessoal, pode ser por uma fatalidade, por uma calamidade. Nós temos que entender que Deus, Ele tem o controle sobre todas as coisas, é Ele que sabe qual dia que vai ser bom, qual dia que vai ser mal, e nós não temos poder nenhum sobre essas situações. Mas por um outro lado, o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar, no versículo que eu acabei de ler aqui no início do culto, o seguinte: para nós nos revestirmos da armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mal. Ou seja, de alguma forma, irmãos, a Bíblia ela nos prepara. Sabe, nós temos muita preocupação, às vezes a nossa ansiedade nos frustra, às vezes nós ficamos tão ansiosos por situações do dia a dia, sabe, são tantas situações que nos afrontam, que nos perturbam, situações geradas por nós mesmos, situações geradas por fatalidade, por calamidade. Uma coisa é certa, irmãos, nós temos que confiar no Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que vai suprir as nossas necessidades. Não existe outro caminho, ou nós confiamos no Senhor, ou nós confiamos no Senhor. Não existe outra possibilidade, porque Deus tem o controle sobre todas as coisas. Amém. E mesmo assim, mesmo a gente sabendo que Deus ele tem o controle sobre todas as coisas, mesmo nós sendo cristãos fiéis, sabe, cristãos que obedecem a palavra, pessoas que praticam a palavra, pessoas que oram, que jejuam, que buscam a face de Deus, mesmo assim, a gente tem algumas situações que nós não sabemos lidar. E pensando nisso, eu quero comentar com vocês o seguinte: 2 textos bíblicos que falam sobre situações que acontecem quando o ser humano ele fica desesperado. A primeira coisa está lá em Mateus capítulo 26, versículo 51, que é o texto, inclusive, um dos textos bases aqui que está na nossa revistinha. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 51. Vou ler para vocês, tá bom? Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: envainha a espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo aos quais assim deve acontecer? Naquele mesmo momento, disse Jesus à multidão: saístes com espadas e correis para prender-me, como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendeste. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e anciões. Mas Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote. E, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuraram algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte, e não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal, compareceram 2 afirmando: ele disse: eu posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada responde ao que este depõe contra ti? Jesus, porém, guardou em silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga
visto sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram no seu rosto e lhe davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estava com Jesus o Galileu? Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse: ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço o tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cantes, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Sabe o que esse texto ele deixa claro para nós? Que em dias difíceis da nossa vida, nós vamos mostrar de fato quem nós somos. Porque se você olhar o texto bíblico aqui, você começa no capítulo 16, quando você vê Pedro pedindo para Jesus não fazer o que ele teve como propósito fazer. O propósito de Deus era enviar o seu Filho Jesus para que ele morresse numa cruz, para que todo aquele que crê em Jesus venha ter a sua vida salva. E aí você imagina Pedro aqui nesse momento, onde Jesus começa a falar que, é chegada a minha hora, é chegado o momento onde eu vou perecer, eu vou sofrer, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Quando Pedro começa a ouvir essas palavras, você já começa a ver aqui no capítulo 16, versículo 22, ele dizendo, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tenha compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Ou seja, Pedro começou a falar para Jesus o seguinte: Jesus, para com essa história de morrer na cruz, que é isso? Tenha compaixão de ti, Jesus. Percebe o momento de desespero que faz Pedro? Qual é a atitude que Pedro acaba tomando diante de Jesus? Ou seja, ele acaba se esquecendo de todo o propósito de Deus, acaba se esquecendo de todo o propósito de Jesus, e por uma atitude paralela, ele se comporta dessa forma. Uma outra coisa que a gente vê nesse texto que eu acabei de ler para você, é o fato de que Pedro ele corta a orelha do soldado chamado Malco. Irmãos, era o propósito de Jesus morrer na cruz do Calvário. Jesus estava sendo preso, estava sendo levado para que se cumprisse a palavra de Deus sobre a vida dele. A atitude de Pedro poderia gerar um problema para Jesus, porque Jesus estava sendo preso sem motivo. Jesus ele era inocente, estava preso sem motivo. No entanto, Pedro deu um motivo para prender Jesus, que foi o fato de ele cortar a orelha do soldado. E aí você vê Jesus vai lá, pega a orelhinha daquele soldado e coloca no seu lugar. E aí nada acontece. Uma outra coisa que a gente vê na vida de Pedro e de todos os seus discípulos é o que diz no versículo 56, que diz assim: tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras do profeta. Então os discípulos todos, deixando-os, ou seja, deixaram Jesus sozinho e fugiram. E uma outra coisa que acontece, a gente vê a partir do versículo 69,
é o fato de que Pedro negou Jesus quantas vezes? 6 vezes. Você consegue compreender, irmãos, o que uma alma aflita é capaz de fazer? Você imagina, nós estamos falando de Pedro, o discípulo de Jesus, um camarada que andou com Jesus, que teve as experiências com Jesus, que pôde contemplar os milagres do Senhor Jesus Cristo assim, olho a olho, e mesmo assim ele teve dificuldade, mesmo assim Pedro também teve dias difíceis na sua vida, e os dias difíceis mostraram quem de fato ele era diante de Jesus. Nos dias difíceis mostraram as suas deficiências começaram a aparecer, as suas fraquezas, os seus conflitos, as suas fragilidades emocionais começaram a aparecer diante daquele contexto, diante daquela situação. Mas existe uma coisa maravilhosa na vida de Pedro, que no finalzinho do versículo você vê o texto bíblico dizendo o seguinte: que Pedro chorou amargamente. Eu gosto desse versículo, porque quando eu olho para a vida de Pedro e eu vejo tudo que Pedro fez após este momento, você pega o livro de Atos dos Apóstolos e você vê Pedro começando a pregar e tantas almas sendo salvas, sabe, o Espírito Santo se manifestando no meio dos judeus, no meio dos gentios, e a obra do Senhor acontecendo, e o Espírito Santo fazendo uma obra maravilhosa. Você olha para essa situação, você olha para a vida de Pedro, você se compara com ele, você fala assim, você chega ao ponto de dizer o seguinte: se houve esperança para a vida de Pedro, também há esperança para cada um de nós neste lugar. O mesmo Deus que operou o milagre, que foi junto com Pedro, que fez aquela obra maravilhosa, que usou Pedro para fazer a obra de Jesus aqui na terra, é o mesmo Deus que quer fazer milagres e operar fazer a sua obra acontecer através das nossas vidas. Então os dias difíceis, irmãos, eles servem para isso. Uma das coisas que acontece é isso. Nós acabamos mostrando a nossa fragilidade, a nossa deficiência, mas nós não podemos esquecer que em Jesus nós podemos todas as coisas. Se você nesse momento de aflição, nós temos vivido dias difíceis, e às vezes, irmãos, um dia difícil para mim não é o mesmo dia difícil para você. Às vezes são situações no seu lar, na sua casa, na sua família. Às vezes o coronavírus nem te assusta. O coronavírus não vai nem conseguir, você não coloca nem medo em você. Eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é a dificuldade. Uma coisa eu sei, irmãos, que Jesus pode fazer uma obra milagrosa nas nossas vidas. Independente da situação, o Senhor é de fazer o melhor para nós. E uma outra coisa que acontece na vida das pessoas, que é extremamente importante nós entendermos isso quando nós passamos dias difíceis, é o seguinte: nós temos que lembrar quem Jesus é e o que Ele pode fazer. Vou repetir de novo: nós temos que lembrar quem Jesus é e o que Ele pode fazer. E aí eu quero compartilhar o livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Diz assim, indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem ser João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Também
texto aqui, baseado nesse texto, você vai ver o seguinte, que nós precisamos lembrar quem Jesus é e o que Ele pode fazer nas nossas vidas. No momento da adversidade, nós temos que pensar sobre isso, nós temos que refletir sobre isso. E uma coisa que a gente tem que entender é que o Senhor Jesus Cristo, irmãos, Ele vai sempre estar conosco. A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 28 que Ele foi para o Pai, mas Ele nos deixou o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que vai se fazer presente por toda a nossa vida. Então, enquanto nós vivermos nessa terra, o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo Consolador é aqui que nós podemos clamar: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me fortalece. Eu já compartilhei um testemunho pessoal com alguns irmãos aqui. Vocês sabem a minha dificuldade que eu tive há 3 anos, 2 anos e meio, há 3 anos atrás, no meu emprego. Teve uma mudança lá nos Correios, uma coisa absurda. Eu fui prejudicado com aquilo. E teve um dia na minha vida que eu mudei de área, saí de Barueri, voltei para a Vila Leopoldina. E teve um dia que eu entrei assim no meu local de trabalho. Eu olhei assim para o meu ambiente de trabalho e me deu vontade de chorar. Sabe quando dá aquela vontade de chorar? Você olha para a situação e te dá vontade de chorar? Pô, eu sou até macho, eu sou forte, eu sou firme, eu não sou de chorar. Mas eu olhei para aquela situação assim, eu olhei e falei: meu Deus, que vontade de chorar. Naquele momento eu falei assim, eu pensei comigo, eu estou iniciando uma depressão na minha vida. Veio esse sentimento mesmo. Falei: meu Deus, eu estou em crise. Se eu não me posicionar, eu vou entrar em depressão. Porque não é normal você entrar no seu ambiente de trabalho e dar vontade de chorar. Chorar, e você se segurando. Naquele momento eu curvei a minha cabeça e eu comecei a clamar: Espírito Santo de Deus, me ajuda. Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe o que passa no meu coração, e só o Senhor tem o poder de entrar dentro do meu coração, de entrar dentro da minha mente e de me ajudar a superar essa situação difícil na minha vida. Talvez para alguns era algo normal, mas para mim era um dia difícil. Se eu tivesse olhado para o lado, se eu tivesse olhado para os meus amigos, eu ia ter mais frustração ainda. Se eu tivesse olhado pelo emprego em si, eu ia ter mais frustração ainda. Se eu olhasse a situação da empresa naquele momento, eu ia me sentir muito mais mal. Eu ia me quebrar muito mais. Mas naquele momento, eu escolhi olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo de Deus confortou o meu coração e restaurou a minha vida naquele lugar. Graças a Deus. Tem coisa mais gloriosa do que isso? É o fato de nós sabermos quem é Jesus e o que Ele pode fazer. Então Jesus está sempre conosco, irmãos. Uma outra coisa que nós temos que entender é que o dia difícil, de alguma forma, Ele coopera para a nossa vida. Porque no momento da aflição, querendo ou não, aquela situação, aquela experiência vai nos levar ao crescimento e ao amadurecimento. Já viram situações que depois que você passa do problema, você fala assim: nossa, na próxima vez, se eu viver isso, eu já sei o que eu vou fazer. Porque você aprendeu com aquela experiência. De alguma forma, meu irmãos, quando nós passamos dias difíceis na nossa vida, você pode crer de uma forma muito especial: o Senhor Jesus está forjando o seu caráter, está forjando a tua vida, está te preparando para algo melhor. Não sei se é algo melhor na sua casa, não sei se é algo melhor na igreja, não sei se é algo melhor no seu emprego, não sei se é algo melhor na questão de ministério, não sei. Uma coisa eu tenho certeza: tudo o que acontece de alguma forma coopera para melhorar as nossas vidas. Uma outra coisa que a gente vê nesse mesmo texto é que as nossas vidas estão edificadas em Cristo Jesus. A nossa vida, o que nos sustenta
ao longo dos anos, ele foi usado. O Senhor manifestou a sua glória de Pedro, através do seu ministério, era porque Jesus era na vida dele. E assim também é, irmão, Jesus na nossa vida. Se a nossa vida for edificada no Senhor Jesus Cristo, se a nossa base for o Senhor Jesus Cristo, ou seja, se nós trabalharmos na nossa mente que, independente das situações da nossa vida, nós temos que olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vida ela tem que ser estruturada com base na palavra de Deus, com base nos princípios bíblicos. Porque se Jesus Cristo é na nossa vida, se o Espírito Santo de Deus é na nossa vida, irmão, você pode ter certeza, dias difíceis poderão se levantar contra nossas vidas, dias difíceis poderão se levantar em diversos âmbitos, em diversas situações, mas esses dias não prevalecerão contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. As situações, sejam elas emocionais, sejam elas espirituais, sejam quais lutas forem que se levantar sobre as nossas vidas, elas não prevalecerão sobre aqueles que têm a sua vida edificada em Cristo Jesus. E eu concluo dizendo que Pedro, o que Jesus ele diz aqui, quando ele fala assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado no céu. Sabe o que Jesus está falando aqui? Que independente dos dias, sejam eles bons ou sejam eles maus, o caminho é na oração. O caminho é a oração. Sabe por quê, irmãos? Porque o que você ligar aqui na terra será ligado no céu. E é baseado nessa palavra que eu quero te convidar mais uma vez para nós orarmos ao Senhor Jesus Cristo. Sabe, são 12 dias de clamores para 12 meses de bênção. Eu não sei como vai ser o nosso ano. Estamos apenas em janeiro. Mas independente, irmãos, dos dias que nós iremos viver, saiba de uma coisa: o Senhor Jesus Cristo estará conosco todos os dias da nossa vida. Vamos orar, vamos fazer a nossa parte, vamos clamar, vamos apresentar. Eu quero desafiar você nessa noite. Qual é o propósito que você tem para esse ano? Quais são as suas necessidades nessa oração? Vamos orar, vamos apresentar diante de Deus, porque o Senhor há de conceder aquilo que cada um de nós necessita da nossa vida. Amém, meus irmãos? Vocês veem dessa forma? Amém. Como diz o texto lá em Filipenses 4:13: podemos todas as coisas em Deus que nos fortalece. Diga bem forte: podemos todas as coisas em Deus que nos fortalece. Amém, meus irmãos? Então creia nisso. Você pode todas as coisas. Não é na sua força, não é no seu braço, mas é o nosso Deus que cuida e zela pela tua vida, independente da situação. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor mais um momento e colocar em prática essa palavra. A chave que abre e a chave que fecha é a oração. Amém? Vamos orar então. Senhor Jesus, meu Pai amado, nós, neste momento, meu Deus, nós mais uma vez clamamos a tua presença, Deus, nós clamamos, Senhor, a tua face neste lugar, nós colocamos diante de ti, Senhor, em cada pedido de oração da nossa voz, a cada projeto, Senhor, nós ouvimos as tuas mãos, Senhor, abençoa, Senhor, nossos irmãos, nos projetos de cada um deles, Senhor, e a vida profissional, no ministério, Senhor, em tudo, meu Senhor.
em todos os dias da nossa vida. Cumpra, Senhor, a tua palavra na vida de cada um de nós, Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. No próximo domingo nós estaremos aqui cultuando, lembrando aos irmãos que o próximo domingo é Santa Ceia. Bom, teremos 2 cultos. O primeiro culto às 8h30 da manhã e o segundo culto às 10 horas da manhã. E fortalecendo também que segunda, terça e quarta nós teremos culto presencial. Segunda, terça. Foi isso que o pastor falou, não? Foi isso que ele falou para a gente aqui, né? No último culto, aqui na quarta-feira, né? Foi isso que ele comentou com a gente aí. Teremos culto domingo, segunda, terça e quarta. A gente vai fechar com aquele culto de louvor, adoração, de gratidão, cheio da presença de Deus aí, em nome de Jesus. Amém? Quantos foram abençoados nessa noite? Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de cada um de nós, desde agora para todos sempre. Todos digam amém.